Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Gratidão a vocês, nossos amigos, que estão conosco todas as quartas-feiras, que mandam suas mensagens. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos. E hoje nós teremos conosco um amigo muito querido de Limeira, Cristiano Portela. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, Adriana, boa noite, companheiros de doutrina, amigos, amigas de Rio Claro e todos aqueles que estão conosco nessa live. Graças a Deus, tudo bem, Adriana? Já aproveitar para deixar meu agradecimento por a gentileza da lembrança, né, da direção da casa, de nos permitir fazer essa live. Toda a oferta de trabalho para a doutrina é muito bem-vinda e tem que ser agradecida. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de tê-lo conosco mais uma vez. Cristiano, um trabalhador fabuloso que já participou de várias aulas aqui do nosso COEM, já fez palestras aqui presencialmente e estava me contando aqui que conhece desde adolescente a nossa casa. Então, para nós, Cristiano, é muito bom ter você mais uma vez conosco. Obrigado. E hoje nós teremos o tema da palestra muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e trazer as reflexões para a nossa vida diária, que é: mas o que tenho, isto te dou. Então, antes de nós iniciarmos, deixarmos a palavra com o Cristiano, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos envolvam na sua proteção, nas suas vibrações de amor, de paz, que nos sintamos envolvidos por essas energias salutares, renovando a nossa esperança, renovando a nossa alegria de podermos estar juntos, refletindo sobre o Evangelho trazido por Jesus, por meio dos seus exemplos, da sua vivência conosco quando aqui esteve neste planeta encarnado. Pedimos a sua proteção ao nosso amigo Cristiano, que ele tenha sempre muita saúde e continue fazendo esse trabalho de divulgação maravilhoso dessa doutrina que nos consola. Pedimos também ao Mestre o seu amparo a todos nós, aos nossos familiares, a todos os nossos irmãos em humanidade. Que as bênçãos se façam presentes hoje e sempre em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Fique à vontade, Cristiano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Ok, muito obrigado, Adriana. Muito bem, meus queridos amigos. O nosso tema de hoje, ele é extraído do livro de Atos. Como nós sabemos, Atos dos Apóstolos é algo que conta o que aconteceu a partir de Pentecostes e um pouco mais à frente, né, da história dos evangelhos. Nós estamos em Jerusalém por volta do ano 60 depois de Cristo. São os últimos anos do Império de Nero. Nero que continua extravagante, tirânico, implacável perseguidor dos cristãos. Simão Pedro, o mais velho dos apóstolos, já fez a sua transformação. Simão Pedro era intempestivo, às vezes questionava o mestre, tinha lá seus momentos de fraqueza, né?
Mas depois de haver negado Jesus por 3 vezes, né, no canto do galo, ele sofre a sua transformação. Aquele choque, né, faz com que ele se transforme. Então agora ele é um homem ponderado, não teme mais as ameaças de morte do Sinédrio, é um orador que fala em público sempre que tem a oportunidade de enaltecer as virtudes morais do mestre e que também recebeu o dom da cura, como os outros apóstolos. Agora ele é um legítimo pastor do rebanho que ele recebeu do mestre Galileu para apacentar e conduzir. O trio Pedro, João e Tiago Maior, que sempre era convocado por Jesus naqueles momentos que mais se necessitava, né, de mediunidade, de fé, como o Monte Tabor, por exemplo, como o Jardim de Getsemane, né? Aquele trio agora, infelizmente, é uma dupla, Pedro e João. Tiago Maior foi o primeiro mártir entre os apóstolos, que no ano 44 depois de Cristo foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa I, rei da Judéia. Por coincidência, morreu no ano em que ele mandou executar Tiago Maior. Nesse dia, o dia em que esses fatos são narrados, como de costume, o Pedro, acompanhado de João, eles subiram ao templo para orar. O templo estava situado na parte mais alta da cidade, né, da cidade de Jerusalém, uma região que ainda é conhecida como Monte do Templo, ou Monte Moriá, cuja expressão em hebraico significa Deus proverá. Ali aconteceram muitas coisas, né? Aquele é um território sagrado para judeus, para muçulmanos e para católicos, né? E o texto começa em Atos 3:1, dizendo: Pedro e João subiram juntos ao templo. O Pedro e João procuravam o templo para orar, porque lá era um local mais adequado para um recolhimento íntimo, né? Um local onde eles podiam privar do silêncio para poder, né, fazer aquele contato divino com o mestre, que agora já estava junto ao Pai. No templo, continuavam a serem praticados os rituais do velho judaísmo, né? Cheio de práticas externas, né? De rituais, de liturgias, de ricas vestes, de uma hierarquia de comando, sacrifícios de animais que eram práticas seculares, né? Fazia parte do agradecimento ao Deus, comprar desde uma pomba até um touro, né? E doá-lo para o sacrifício que acontecia ali na última plataforma do templo, né? E essas eram práticas essenciais, né? Porque o povo judeu acreditava que o agradecimento a Deus era recebido a partir da fumaça do altar dos sacrifícios. É um Deus bem humanizado, né? O povo israelita era uma nação monoteísta, né? Cercada por todos os lados por povos politeístas. Não vamos dizer que a primeira monoteísta, né? Porque o zoroastrismo, né, de Zaratustra foi a primeira religião efetivamente monoteísta. Mas, naquela época, era comum ser politeístas. E, no entanto, os judeus eram monoteístas com aquela crença secular e férrea em Deus, um único Deus. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a fé daquele povo no seu Deus. Essa fé e essa intimidade com esse Deus, embora ele fosse bastante vingativo, né? Vingativo como seres humanos, né? Porque, na verdade, eu acho que não é o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas os homens é que criaram Deus à sua imagem e semelhança, um Deus antropomórfico, né? Que tinha raivas, que optava pela guerra, né? Era o que acontecia
dentro daquela crença, né, em que os valores espirituais, os valores verdadeiramente espirituais ainda estavam muito distantes, né, do coração daquele povo. Não obstante terem uma fé, mas era uma fé embrulhada num ritualismo, em práticas exteriores muito minuciosas que os judeus levavam assim à conta, principalmente os fariseus, né, a ponto de, tendo lá um saco de uma determinada planta, né, de sementes, levar o saco para o templo para contar o dízimo para entregar para o templo, né? Evidentemente numa forma de se mostrar publicamente, mas também de fazer as coisas com o rigor matemático, não com o amor, mas com o rigor. Essa fé era tanta que esse povo acreditava que eles eram o povo eleito de Deus, por exclusão de todos os outros. Não é? Uma prática que ainda até hoje permanece, que quando eu era jovem, criança mesmo, quando eu ouvia isso, ficava sempre me questionando, e os outros? Os outros são filhos de chocadeira, mas, enfim, era como o povo judeu se acreditava, né? O povo eleito. E essa intimidade era tanta que eles tinham a honra de conhecer o nome impronunciável de Deus. Por que impronunciável? Porque quem tem o nome de Deus pode chamá-lo. Chamá-lo para uma rogativa. Mas, acima de tudo, o nome de Deus era sagrado, ele não podia ser pronunciado demais, para que as demais nações não soubessem o segredo máximo desse povo. Então, eles nunca pronunciavam o verdadeiro nome de Deus. Não só em público, mas em qualquer outra situação. Nos textos públicos, o nome de Deus era substituído pelas qualidades do Altíssimo, como Abá, que significa Pai, Adonai, Senhor, Elcaná, o Deus zeloso, El-Nemã, Deus de misericórdia, Jeová Rafá, o Deus que te salva, El-Rai, o Deus que tudo vê, Elion, Altíssimo, Elohim ou Eloá, Deus Criador, e a lista continua. Né? Ainda hoje, nos textos publicados pelos judeus, os textos de sinagoga, etc., o nome de Deus está em português, mas abreviado, D maiúsculo, apóstrofe US, né? Para que ele não possa ser totalmente falado. É o simbolismo, né, do cuidado, da honra desse nome. No entanto, os antigos manuscritos nos dão conta, né, que a grafia original seria Iod, Re, Val, Re, da direita para a esquerda, as 4 letras hebraicas, né, do alfabeto hebraico, letras consoantes, Iod, Re, Val, Re, né, escritas e lidas da direita para a esquerda. E a gente não sabe mais pronunciar esse nome de forma correta, apenas soletrar essas consoantes, porque há milhares de anos atrás foram suprimidas as vogais do nome. Hoje o nome só tem consoantes. Ah, mas então o alfabeto hebraico não tem vogais? Tem sim. As vogais têm pontos no pé. Às vezes 1, às vezes 2, às vezes 3. É o desenho da consoante, com os pontos que significa a vogal, com os diversos sons que ela tem. Mas do nome de Deus não tem, só sobraram as consoantes. Então, Iod, Reval, Ré, sofreu transliteração para Iavé, para Javé e para Jeová, em português. Né? Transliteração é essa tradução acomodada ao sentido do idioma. Né? Mesmo sem praticar as minúcias da religião hebraica, Pedro e João continuavam dando o exemplo de humildade, solidariedade e exemplo de dignidade, conforme Jesus lhes ensinara e exemplificara. É o ato de estar entre judeus, naquele dia, indo orar no templo, sem se subordinar às suas práticas, bem como não interferir na prática dos outros,
Como diz Paulo, que naquela época já pregava a Boa Nova há 30 anos e que escreveu em Gálatas 6, que cada um verifique a sua própria conduta e, se houver razão para estar satisfeito, guarde esse sentimento para si, sem se comparar com os outros, porque cada um terá que suportar as suas próprias responsabilidades. Após essa transformação de que o Pedro passou, né, ele continua a pregar a morte e ressurreição de Jesus e se declarar seu seguidor, né, e dizer que a morte foi praticada pelo Sinédrio, razão pela qual o Sinédrio já havia ameaçado Pedro de morte, dizendo que Pedro estava julgando o povo contra o Sinédrio. Como nós sabemos, esse novo Pedro não teme a morte. E ele responde às ameaças do Sinédrio da seguinte forma, né, em Atos 5, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim, vê-lo frequentar o templo na companhia de João, é um ato de temeridade perante o conselho do templo. Certamente eles se incomodavam de ver estes cristãos lá dentro, bem como perante o próprio Império Romano, porque o Império Romano dentro da Palestina era um pouco subjugado pelo Sinédrio para conter, né, a religiosidade, até a ira, né, até as revoltas da religiosidade dentro da Palestina, né? Como também o próprio Império Romano, né, tendo o comando de Nero, é cada vez maior o cruel exterminador dos cristãos. Em Atos 3, né, começa esse trecho que nós estamos refletindo, né, diz: e Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. A oração, né, no templo ocorria nos dias comuns, né, porque Shabat era um dia diferente, tinha atividade o tempo todo no templo, mas nos dias comuns, na terceira e na nona hora, ou seja, às 9 da manhã e às 5 e às 3 da tarde, né? Porque a contagem das horas do dia começa às 7, que é a primeira hora. Então, 7, 8 e 9, 9 da manhã é a terceira hora, quando tem uma oração. Depois nós vamos para 10, 11, meio-dia, 1, 2 e 3, né? Que é a nona hora, que tem outra oração. Essa é a forma de contar as horas durante o dia, né? Porque durante a noite havia uma outra forma de marcar o tempo, né? Lembrando, não tinha relógio naquela época, né? E nesses horários também, só nesses horários, durante os dias de semana, eram realizados sacrifícios de animais para aquele Deus antropomórfico, né? O texto de Atos nos informa que Pedro e João haviam tirado um tempo de seus afazeres e suas pregações para ir orar na nona hora, às 3 da tarde. São dois apóstolos bem conhecidos em Jerusalém, porque Pedro e João, junto de Paulo e outros discípulos, fundaram e cuidavam do primeiro núcleo de cristãos primitivos, a Casa do Caminho. O objetivo dessa obra socorrista era amparar enfermos, viúvas e órfãos, que chegavam todos os dias vindo de toda a Judéia, especialmente dos vilarejos pobres de recurso, para sustentar uma obra de caridade e atender estes irmãos desvalidos. Para poder atender às necessidades da Casa do Caminho, Pedro saía todo dia bem cedo, muitas vezes acompanhado por outro companheiro da Casa do Caminho, para angariar alimentos, roupas, ou que pudesse receber, procurando as pessoas caridosas da comunidade e os comerciantes, que também já se acostumavam a fazer aquele óbolo, aquela oferta, até porque tirava os doentes, os inválidos das ruas. Geralmente essa via sacra da coleta terminava no começo da tarde,
quando Pedro e o seu companheiro voltavam sempre com donativos, alguns dias mais, outros dias menos. E após concluir essa tarefa diária, um pouco antes da 9h, das 15h, Pedro dedicava-se à oração no templo, como nos conta Atos dos Apóstolos. Nesse dia, Pedro e João fizeram a coleta juntos e agora irão agradecer o resultado das dádivas obtidas para a Casa do Caminho. Caridade publicamente para dar testemunho de humildade e respeito ao Criador da forma mais simples, sem chamar a atenção de ninguém mais. O templo era o local apropriado para suas orações e reflexões. Mas, especialmente naquele dia, era o local escolhido pela espiritualidade superior para que Pedro possa demonstrar aos israelitas que a graça que Jesus havia dado aos apóstolos ainda estava ativa, ainda estão com eles. O versículo 2 diz: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Agora o foco da narração está num pobre homem coxo, né, que por sua deficiência necessitava da ajuda de outras pessoas para ser trazido até o templo, né, onde ele ficava mendigando, pedindo a caridade do povo. E aí a gente tem uma característica do texto, porque algum caridoso ou caridosa, diariamente, nas primeiras horas da manhã, levava o coxo até o templo. Muito provavelmente era sua velha mãe, ou alguma irmã ou irmão. Certamente era alguém que não temia ser maculado pela impureza daquele aleijado, né? Então, provavelmente algum familiar, mas todas as pessoas que tinham essas enfermidades crônicas eram tidos como impuros, né, perante a lei judaica. Ali era colocado sentado, provavelmente o dia todo, num dos degraus que dava acesso ao templo, pela porta de entrada chamada Formosa. A referência dessa porta, que hoje nós nem sabemos localizá-la, é para indicar que tão cedo, tão certo com a existência daquela porta, era a presença do coxo, que ali pedia esmola todos os dias. Provavelmente, muitas vezes, as pessoas que circulavam por essa porta tenham se referido a ele como aquele coxo que pede esmola na Formosa. O necessitado era, na entrada do templo, um exemplo vivo de como a lei de causas e efeitos pode exigir, de um momento para outro, que sejamos obrigados a exercer mais ostensiva forma de humildade. Por exemplo, imagine se a pessoa que iria buscar o coxo se esquecesse desse trabalho, ou fosse impedida de fazê-lo num certo dia. Existe mais uma lição desse magnífico texto, porque havia um ser caridoso que todos os dias levava e trazia o coxo. Mas essa pessoa é mantida no anonimato. Ela não é citada no texto. Como deve ocorrer com toda caridade feita de uma forma cristã, que não deve ofender a quem recebe, nem exaltar publicamente quem a dá. Também é necessário destacar que o texto nos garante que aquele homem já era coxo desde o ventre de sua mãe. Ele não ficara com aquele aleijão como resultado de um incidente na vida. Ele nascera coxo. Esse detalhe tão destacado no texto, né, nos lembra outra lição, né, dos evangelhos, porque ele é praticamente uma extensão da lição que Jesus ministra a Nicodemos, né, quando ele fala, né, de que é preciso nascer do ventre, né, da mãe, que era preciso renascer em carne e espírito, que era preciso que aquele espírito que a gente ouve, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, o próprio espírito, né? Que esse espírito, desde o ventre da mãe, já trazia consigo esse estigma da enfermidade. Ela não era fruto de alguma maldição de um Deus descaridoso,
como eles até pensavam, mas fruto do passado, daquele espírito que nesta vida está num sofrido trabalho de resgate. Embora os judeus daquela época pensassem que aquele Deus podia jogar dados com a sorte dos recém-nascidos, escolhendo uns e outros, para desde o nascimento trazer o estigma de uma pessoa impura. Embora fosse difícil que nenhum judeu não percebesse que um Deus que age assim não merece os títulos de Elcaná, o Deus zeloso, El Nemã, o Deus da misericórdia, Jeová Rafá, o Deus que te salva. E com um pouco de coragem, né, de pensar sem o medo de cometer um sacrilégio, ficava evidente que aquele homem trazia essa marca de uma vida passada, de quem renasceu da água e do Espírito. Um resgate ou prova a ser cumprido pelas dificuldades que naquela encarnação ele estava sofrendo a título de resgate. Né? Não nos esqueçamos que os judeus, não todos, não como crença, mas uma grande parte, né? E a doutrina judaica é meio incerta no que acontece depois da morte, tem várias versões. Né? Os judeus têm conhecimento da reencarnação, como prova o texto de Marcos 8, quando Jesus pergunta, com curiosidade do que falavam dele, né, na cidade, ele pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam, João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. João Batista já tinha morrido decepado, Elias é lá da pré-história, né? E profetas, há mais de 200 anos que a terra dos judeus tinha secado de profetas. Ao que Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Pedro responde, tu és o Cristo. Cristo, né? Que significa ungido, né? O Christos, do grego, o Mashaia, ou Messias, do hebraico, mas o ungido, né? Aquele que está destinado a ser rei. E Jesus proibiu severamente que os apóstolos falassem disso a alguém, porque não era ainda chegada a sua hora de martírio, ele ainda tinha que ter um tempo útil para plantar a boa nova. O tempo da perseguição deveria chegar mais à frente. A citação que Pedro e outros saíam para pedir esmola destaca a realidade que, embora o Pai nos assista, Jesus percebesse todo o passado de quem se aproximava dele para pedir uma graça, é preciso que a iniciativa do pedido parta do necessitado. No caso, os discípulos que fundaram a Casa do Caminho. Jesus sempre fez essa pergunta, né? Que queres que eu vos faça? Essa pergunta foi feita até para o cego Bartimeu. Que queres que eu faça? E era óbvio. Mas a pergunta foi feita e a resposta veio, Senhor, que eu veja. É preciso que haja uma pergunta, é preciso que haja uma afirmação, é preciso que haja um ponto de partida de crença, né? Para humilhar-se ao mesmo tempo em declarar a sua fé para consolidar este pedido. Versículo 3 lá de Atos, né? O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, né? O coxo, vendo a Pedro e João que estavam entrando no templo, pediu para que lhe desse uma esmola. Certamente o coxo, nesse momento, né, pensava numa esmola material, provavelmente, mais especificamente, algum dinheiro, né, para que ele pudesse levar para casa e ajudar a sua família com alimentos. Claro que aquele homem já estava plenamente acostumado com os ricos e pobres sem caridades. Ricos e pobres sem caridade. Muitas vezes trajando ricos mantos que passavam como se ele não existisse, como se ele fosse um ser invisível naquela escada. Muitas vezes o que mais feria o coxo era o olhar de desprezo e até de ódio, quando as pessoas estavam acompanhadas e não queriam demonstrar a sua sovinice para seu acompanhante, negando aquele óbolo.
Algumas vezes ele até ouvia, quando a pessoa já estava se distanciando, dizer baixinho: vai trabalhar, vagabundo. Porém, raras vezes ele era beneficiado com uma caridade moral, com ou sem a esmola em espécie. Era quando a pessoa olhava diretamente nos olhos do coxo e lhe dava um sorriso simpático. Isso aquecia aquela alma, fazendo-se sentir novamente digno de respeito pelos outros. Eram momentos felizes, que valiam mais que o banquete. Outro fato que era comum na Formosa era ver como alguns fariseus fingiam procurar uma moeda em seu manto, esperando até que outra pessoa passasse por ali para ver o seu ato de generosidade. Também víamos samaritanos autênticos, que escondiam a mão que dava, para que o seu ato não fosse motivo de vaidade para si, nem de vergonha para quem recebia. Era a lição viva ditada pelo mestre, quando disse: mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Certamente o coxo olhava para o chão, expressando a maior humildade, porque ele estava interrompendo alguém que caminhava para pedir uma esmola. E também porque ele já estava acostumado a olhar para o chão. Versículo 4 diz: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disseram. Pedro disse: olha para nós. Os discípulos, com um olhar sereno e amigo, queriam olhar diretamente para os olhos do coxo. Muitas razões podem explicar essa solicitação. A primeira é para que não existisse naquele momento de encontro deles nenhum traço de subserviência, de inferioridade e de vergonha pela condição do coxo. A segunda era ler aquela alma, né? Embora os discípulos já haviam aprendido, ambos, né, já haviam aprendido com o mestre, né, que os olhos é a janela da alma, e também que a aparência exterior de uma pessoa pode ser tão artificial como a caiação recém-pintada por fora de um túmulo que dentro esconde a podridão. Aquela leitura dentro da alma do coxo era um momento de busca por uma razão sólida para que aquele espírito fosse ajudado, de forma a auxiliá-lo em seu crescimento e não atrasar sua evolução com uma graça não merecida, uma graça que ainda não estava na hora. De formas a poder fortalecer, né, que essa graça não merecida poderia fortalecer a má vontade em vencer os obstáculos que faziam parte desse resgate. Era importante para os apóstolos saberem se efetivamente era chegada a hora, ou se eles iriam apenas estimular a preguiça ou a má vontade daquele pedinte. Por último, era uma forma de criar contatos mentais, contatos fluídicos entre os três. Desta forma, não seria um simples encontro de 3 pessoas, mas uma sintonia mental de 3 espíritos, abrindo caminho para que dos 2 apóstolos fluísse para o enfermo a energia vital curativa de que ele necessitava. E o versículo 5 diz: e o coxo olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Nesse caso, havia mais que sintonia, havia esperança naquela alma que provavelmente já estava intuída pelos bons espíritos, que o fez perceber que aquele era um momento decisivo para a sua encarnação. Porque naquela tarde iria ocorrer o término do tempo de seu resgate. E o que ainda faltava para completar esse tempo seria obtido com a preciosa lição, com o exemplo
que sua cura traria para as futuras gerações da Boa Nova. O estado de penúria daquela vida, de catar as sobras que lhe davam, haviam transformado aquele espírito num ser brando, humilde e compassivo, acostumado a acolher com o mesmo respeito qualquer coisa que recebesse. Né? Esperar deles, pedir qualquer coisa, era o significado literal disso. Me dê qualquer coisa. E até mesmo entender, sem revolta, as inúmeras vezes que ele nada recebia. Assim, pedir alguma coisa era uma expressão equivalente, né, a este qualquer coisa, e é a expressão máxima da humildade daquela alma. Talvez no começo da sua vida de pedinte, ele houvesse formulado especificamente dinheiro, ou até uma quantia mínima que fosse, para que lhe desse um pouquinho do seu sustento. Porém, ano após ano, década após década, aquele nosso irmão já havia aprendido que quanto mais ele fosse humilde ao pedir, maior era a chance de receber alguma coisa. Porque a grande maioria dos doadores, ainda queria ver a atitude humilde por parte do pedinte, por parte de quem recebe, que era para eles uma massagem no ego, um sentido de poder, de sobrevalência. De certa forma, esse quadro, né, da cabeça baixa, de pedir qualquer coisa, esse quadro de total humildade, amolecia alguns corações duros. Também estamos vendo o resgate de um espírito que, em encarnações passadas, abusara de suas posses, do seu orgulho e do seu belo porte. E no versículo 6, diz Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Isso é o momento em que Pedro, aquele que era Cefas ou Kefá, em aramaico, que significa rocha, vai manter um diálogo incisivo e muito esclarecedor, usando a humildade de homem novo que ele é, após a sua transformação, para conseguir o contato de igual para igual com aquele coxo. Aquele Pedro, pescador de profissão, que tinha casa em Betsaida, em Cafarnaum, que tinha um barco de pesca em sociedade com seu irmão André, que tinha um padrão de vida acima do que conseguia a maioria dos pescadores. Desfez-se de todas as posses materiais para poder seguir o mestre sem impeditivos da matéria. Eis o exemplo vivo do que o mestre ensinara quando ele se comparou com raposas e aves do céu, dizendo que elas têm covis e ninhos, mas diferentes do filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Esta era uma das lições que muito tocava Jesus, como o diálogo com o jovem rico, até que no momento final chega-se a vende tudo que tem, distribui aos pobres, volta e segue-me. E naquele instante a expressão do jovem fechou-se, porque ele não estava disposto a ir tanto além. E ele vira e vai embora. Não volta mais. E os discípulos encontram Jesus chorando. Esses eram os momentos que mais o magoavam. O novo Pedro agora tem um tesouro verdadeiro, que a ferrugem não corrói, as traças não destroem, os ladrões não roubam. Porque ele desfez-se dos bens materiais para conseguir possuir as virtudes morais. Aquelas que podem levar conosco, que podemos levar conosco, quando passamos para a pátria espiritual. Porque o que for material, aqui nós juntamos e aqui nós largamos.
Pedro e João sabiam que o resgate daquele homem estava por pouco para se encerrar. E rogam ao Pai para que lhes dê a graça de finalizar a prova daquele enfermo, restabelecendo-lhe a rigidez do seu corpo físico. Uma graça que o tirava daquela prisão da carne e o trazia para a liberdade de uma vida autônoma na matéria. Segue o Evangelho. E quando Pedro diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E aí, usando o poder do envolvimento fluídico e daquela eloquência de Pedro agora, aquele envolvimento fluídico que já cercava o coxo, né? Pelo envolvimento fluídico, pela transmissão dessa ordem, dessa palavra, Pedro usa o poder da palavra para vencer um eventual vacilo do enfermo, pronunciando em voz forte e resoluta, levanta-te e anda. Uma ordem completa, porque colocava o coxo apto para responder ao comando, levantando-se. Mas ato contínuo ele ordena que ande. Antes que a fé desse coxo fraquejasse, como ocorreu com ele, Pedro, quando estava tentando andar pelas águas para chegar até Jesus. Anda, anda já, anda agora, enquanto a sua fé nasce forte nessa alma. E o coxo, saltando-se, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. A felicidade do antigo coxo era tanta que ele usava todas as possibilidades das suas pernas sadias. Andava, corria, saltava. E no momento de grande gratidão, louva a Deus. Não a Pedro ou a João, mas a Deus, por saber que aquela graça veio do Pai. E a euforia do curado era tanta que talvez pela primeira vez na sua vida, né, ele ultrapassar a porta do templo e se dirige para dentro na companhia de Pedro e de João. E todo o povo que estava no templo viu aquela cena e certamente entenderam de imediato. É o coxo da Formosa, mas agora ele anda e está com os seguidores do Nazareno, né, que praticam ainda os milagres que Jesus fazia e que os ensinou, juntamente com os ensinamentos sobre aquele Deus grande, Deus misericordioso, Deus todo amor e perdão, que esses apóstolos agora estão pregando. São os homens do caminho, serão os novos cristãos. E Pedro, mais João, não se acanham nem vacilam por estarem aos olhos do Sinédrio, porque o Pai havia permitido aqueles sinais extraordinários para que servissem para transformar corações que ainda estavam presos aos dogmas de sua religião de infância. Então vamos aproveitar, né, encerrando esse texto, para recordar Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreve sobre a caridade moral, nos seguintes termos: meus amigos, há muitos dentre vós que têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo tenho necessário para mim? Amigos, de nenhuma maneira se faz a caridade. É Kardec continuando. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. É esta a caridade moral, a caridade que é menos prática do que a do dinheiro. Mas ela não só é mais autêntica, ela não só e muitas vezes é mais necessária, mas ela é também o exemplo daquela caridade que todos, sem exceção, podem fazer. Eu me lembro quantas e quantas vezes
como diretor do Lar Espírita Ernesto Kiel, nós chegávamos a algum amigo da sociedade, amigo de clubes, pessoas conhecidas, e dizíamos que estávamos ali em nome do Lar Espírita Ernesto Kiel, onde estavam lá 20, 30 crianças e adolescentes que ficavam abrigados lá. E que nós estávamos precisando de alguma ajuda, por exemplo, para fazer a recuperação da lição, para acompanhar, para tutelar o menor perante a escola, para, de vez em quando, tirá-lo para dar um passeio, começar a se habituar à vida em sociedade, para tantas outras coisas. Mas quase que infalivelmente, a pessoa enfiava a mão no bolso e dizia: quanto você precisa? Não, eu não estou pedindo o seu dinheiro. Eu estou pedindo o seu trabalho. Eu estou pedindo um pouco. Por exemplo, sábado de manhã. Talvez eu esteja errando em prejulgar, mas é capaz que ele estivesse pensando: sábado de manhã tem futebol. Talvez sábado à tarde, né? Recapitular as lições, bater a bola com os menores ali, botar na sua caminhonete, sair dar uma volta, levar na sua chácara. Talvez ele estivesse pensando: é justamente a hora que eu durmo, né? Depois do almoço. Enfim, era muito mais fácil, por incrível que pareça, arrecadar o óbolo em espécie do que trazer alguém para dar algumas poucas horas da sua semana dentro daquela obra, daquela casa, que muitas vezes sentia falta daquelas pessoas ditas diretor, que não são os funcionários que estão lá, que entram, fazem o que tem que fazer, dão o logo e vão embora. Mas quem, em tese, são aqueles que se identificam com os menores, sentam com eles, contam como é o mundo, falam de drogas, falam de namoro, porque muitas vezes eu vi jovens, crianças ali chorando porque a mãe disse para a menina: ele é filho de um asilo. Ou então, porque já era procurado para ser aviãozinho, para ser distribuidor de drogas. E algumas vezes nós, diretores, tivemos a ingrata satisfação de, juntamente com a polícia, sair para procurar o cara que estava rodando o lar, né, para sediciar um dos nossos menores. Muito bem, meus queridos amigos, amigas, companheiros de doutrina. É só para lembrar que a caridade moral está ao alcance de todos nós. E aquele coxo tinha sua alma cheia de alegria quando alguém olhava para ele com os olhos de piedade. Aquele alguém que não estava dando dinheiro, estava dando o seu amor, o seu carinho, o seu reconhecimento de que ali estava um ser humano. Muito bem. Agora eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, que me acompanhem num breve momento de lazer espiritual, para que nós possamos agradecer a Ti, Pai misericordioso, Criador de todos os mundos e todos os seres que habitam o universo, assim como Tu, nosso querido Mestre Jesus, nosso modelo e guia, para um dia chegarmos mais próximos do Pai. Agradecer pelo dia que tivemos, pela saúde, pelo trabalho material e espiritual, pela disposição e disponibilidade de estarmos aqui juntos nessa noite, refletindo sobre a moral do Cristo. Nós te pedimos, Pai, que os bons espíritos possam estar
nos hospitais, nestes tempos de pandemia, levando os bons fluidos que possam penetrar os pulmões daqueles nossos irmãos que devem sobreviver a esse resgate, para que rapidamente voltem para suas casas, para o seio das suas famílias. E aqueles nossos queridos irmãos que estão ali chegando no fim da sua missão, do seu trabalho, não de uma maneira simples, mas de uma maneira tão trágica e rápida como é essa pandemia, esse vírus, para que eles possam ser acolhidos no instante em que estão deixando o corpo e acompanhados até as instituições da espiritualidade, para que recebam um sono reparador, para que possam ser restaurados desse trauma e para que mais à frente possam retornar à sua consciência para entender tudo o que aconteceu e prosseguir a sua atividade, a sua vida na verdadeira vida da pátria espiritual. Também, mestre, que estes socorristas possam lembrar de todos os profissionais que estão nesses hospitais. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ajudantes gerais, motoristas de ambulância, maqueiros, recepcionistas, todos esses que estão trabalhando para que essas instituições possam ser eficientes nesses momentos de tanto trabalho, de tanta dor. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, querido Pai, querido Mestre Jesus. Assim seja. Cristiano, nossa gratidão imensa a você por essa palestra, por essa verdadeira aula, como a Neuza colocou aqui no chat. Assim, são momentos assim muito importantes para nós, de reflexão, quando você traz essa colocação sobre o coxo, né, da alegria que foi, da humildade que ele teve e da alegria de se ver curado, desse contato de João e de Pedro com ele, né, nesse olho no olho, que me fez pensar de muitas vezes em que nós, no nosso cotidiano, esquecemos desse gesto, não é? Muitas vezes, quando vem alguém no semáforo nos vender alguma balinha ou nos pedir um trocado, e a gente não faz esse gesto, né? Muitas vezes. Então, isso me deixa até emocionada e nos faz pensar a respeito de tudo isso. E uma coisa muito, muito significativa também que você trouxe foi da nossa necessidade de declararmos a nossa fé para que estejamos abertos a receber, que a gente precisa fazer o pedido, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, por isso, né, você diz que Jesus sempre perguntava, que queres que eu faça? Então, é essa condição desse despertar que nós temos também que fazer a nossa parte. Então, foram lições assim, muito preciosas, que com certeza vamos levar para a nossa reflexão nesta noite, durante esta semana, e que nós possamos ter esse olhar, né, de Pedro, de Tiago, de João, né, que nos exemplificaram como Jesus, com quem eles conviveram e aprenderam, né, esses gestos,
que nós possamos, dentro dos nossos círculos, dos nossos núcleos de atividade, promover esses gestos, esse contato, exercer essa caridade, como você disse, da caridade moral, da compaixão, do envolvimento, do doar-se, né, que a gente possa fazer isso com mais frequência e com mais consciência. Tudo bem, Adriana, mais uma vez eu agradeço a gentileza desse convite, assim como também agradeço aqueles amigos e amigas que vibraram conosco, que ajudaram-nos nessas reflexões, para que elas efetivamente se transformassem em vibrações que pudessem ser colhidas e disponibilizadas, porque esses são também momentos de oração. Esses são também momentos íntimos em que nós tiramos de dentro de nós o melhor que podemos oferecer, que possamos oferecer. Então, quero agradecer também àqueles que participaram conosco. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição da casa. Para nós é uma alegria muito grande. Quero desejar a você uma ótima noite, uma ótima semana. Que Jesus o abençoe nessa tarefa muito importante de esclarecimento, de iluminação e de trabalho. Agradecer aos nossos amigos nos acompanhando aqui com muita alegria, mandando as suas mensagens. Nossa gratidão a vocês. Aqueles que não puderam assistir desde o início, a live fica gravada aqui no Facebook e agora, na sequência, nós vamos subir para o canal Espiritismo em Ação no YouTube, para o nosso canal, nosso site também. E fica a oportunidade de revermos essas lições tão importantes trazidas do Evangelho pelo nosso amigo Cristiano. Então, desejo a todos uma noite abençoada, uma semana de muita paz, todos com muita saúde, assim esperamos, e que possamos nos ver na próxima quarta. Teremos palestra da nossa querida Emília Salmazo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Cristiano, gratidão.